A gente só pode apostar aqui, bem dizer, em diferença de gols, vulgo handicap, ou total de gols, né, velho? A gente não vai confiar em nada a favor do Slovan Bratislava, obviamente. Pode-se dizer que ele já está eliminado da UEFA Champions League. Ele teria ganhado os 3 jogos, torcer por um monte de resultado. É isso, vamos começar com o UEFA Champions League, porque tem os colchoneiros do Atlético de Madrid contra os eslovacos do Slovan Bratislava, tá? Jogo sexta rodada lá no Estádio Metropolitano de Madrid. Abre esta quarta-feira de Liga dos Campeões às 2h45. Agora, aplicativo do Game Arena, Matheus Montenegro. Vamos lá, que digas de passagem pode baixar, né, gratuitamente. Ó, aponta a câmera do seu celular aqui, ó, pro QR Code e baixa aí para você se basear, como a gente vai fazer agora, né? Trazer detalhes, estatísticas, classificações, confrontos. Vamos que vamos. O Atlético de Madrid tá muito bem, tá? Já já a gente vai dar uma olhadinha em termos de confrontos recentes. Vamos dar uma olhada primeiro na UEFA Champions League. Aqui ele tá mais ou menos, beleza? 15º lugar, tem ali seus 9 pontos em 5 partidas, beleza? Mas o Slovan Bratislava, que é o adversário da vez, está lá embaixo, né, Faberman? É um dos poucos times aí que ainda não pontuou na competição, 5 jogos, 5 derrotas, menos 14 de saldo. Então, levando em consideração que ainda tem esse adversário fraco aí pela frente, que a vitória é muito provável, né? É o jogo de maior disparidade dos que a gente vai analisar aqui. Isso. É uma situação, eu diria que boa, do Atlético de Madrid, pois, vencendo aqui, ele vai para os 12 pontos e ele fica ali na iminência até de entrar no G8 e conseguir uma vaga direta nas pequena, oitavas. Né? Se a gente pegar o Leverkusen, ali, que é quinto, né, tem um ponto a menos, né? É o sexto. O sexto tem um ponto a menos que o... Um ponto a mais que o Atlético de Madrid, que é o 15º. Então tá todo mundo ali embolado ali, nesse meio de tabela da Liga dos Campeões. Confrontos recentes, começando pelo Atlético de Madrid, você vê na tela aí que o Atlético vem de uma vitória, né? Uma sequência, uma vitória não, 9 vitórias seguidas. Fez 4-3 no Sevilha, né, no seu jogo mais recente. No Campeonato Espanhol vem conseguindo aí bater os adversários. Na Liga dos Campeões, seu último jogo foi uma goleada, né, contra o Sparta Praga, né, da República Tcheca. Vem bem, né? Nesse momento recente, até começou ali meio a temporada patinando, né? Mas aí venceu o PSG fora de casa, enfim, resultados importantes aí nessa sequência recente do Atlético, que, como venceu todos os jogos recentes, marcou gol também em todos os seus jogos recentes. Pois é, o Atlético de Madrid ele não começou muito bem, né? Nas 3 primeiras rodadas ele tinha 2 derrotas e apenas 1 vitória. Ele teve uma derrota que foi bem preocupante, que foi em casa para o Lille, né? Quando ele perdeu por 3-1 e tinha tomado um 4-0 do Benfica, tá? Então, assim, ele não vinha muito bem na UEFA Champions League, mas deu a volta por cima ao conseguir vencer o PSG fora de casa por 2-1 e depois massacrou o Sparta Praga, né? O outro jogo na Champions foi a vitória por 2-1 em cima do Leipzig, time que tá muito bem, né? Que tem poucas derrotas aí no ano, só 3 derrotas na temporada até aqui, beleza? Os 2 da Champions League e perdeu também para o Real Betis. Já o Slovan Bratislava vem de uma derrota no Campeonato Eslovaco para o Zilina por 2-1 e na Champions, como a gente disse, já perdeu, né? É um dos piores times, né? É um time que sofreu pelo menos 3 gols em 4 dos 5 jogos da Champions League. 3-2, né, pro Milan. Perdeu de 3-2 pro Milan, 4-1 pro Dinamo Zagreb em casa. Cara, olha que absurdo, tá? O Dinamo Zagreb tomou 9 do Bayern de Munique. Ganhou de 4-1 fora do Slovan Bratislava. Perdeu do Girona também, que foi a única vitória do Girona, né? Perdeu por 2-0 pro Girona, 4-0 pro Manchester City e 5-1 pro Celtic. É inacreditável. Se você ver, ele só pegou de time forte o Milan, né? E o City, né? Cara, ele tomou 18 gols em 5 jogos. Até de times mais frágeis, ele tomou muitos gols. Então assim, e por que a gente tá levando em consideração apenas os jogos da Champions? Porque é o parâmetro que a gente tem aqui melhor para analisar essa partida contra o Atlético. A gente tem que relativizar muito o Campeonato Eslovaco, né? E ainda assim o time vem de derrota no Campeonato Eslovaco. Então, Momento bet nacional? Sim, perfeito, por favor. Vá, continue. Vamos lá, porque a odd, inclusive a odd mais discrepante, né, dessa semana de Champions League, 1.08, é isso, Cara, Matheus? 1.08 e a cotação do Slovan é de 25.68. Você gosta do Slovan? Você gosta de um Slovan? Não, é o que o Slovan? É uma vodka. Ah, vodka? Ah, sim, verdade. Tiozão. Na época de universidade, né, era uma vodka barata, Já fui né? pra Bratislava, diga-se de passagem. Boa. Uma bela cidade. Grande capital eslovaca. Cara, então é o seguinte, vamos lá. A gente só pode apostar aqui, bem dizer, em diferença de gols, vulgo handicap, ou total de gols, né, velho? A gente não vai confiar em nada a favor do Slovan Bratislava, obviamente. Pode-se dizer que o time já tá eliminado da UEFA Champions League. Ele teria que ganhar os 3 jogos, torcer por um monte de resultado. Então, assim, cara, complicado, né? Em termos de gols, a gente teria que pegar o mais de 3.5. Significa sair 4 gols no jogo. Se for para sair 4 gols no jogo, o placar mais provável seria o quê? 4-0 Atlético de Madrid, ao invés de um 3-1 pro Slovan Bratislava. Então, velho, é melhor a gente ir na aba de handicap e pegar o handicap menos 2,5, ó de 1,70. Por quê? Aqui, se for 3-0, é green, é dinheiro no bolso. Se for 4-1, é green, é para o Atlético de Madrid vencer por pelo menos 3 gols de diferença. A coisa que aconteceu
em 4 dos 5 jogos que o Slovan Bratislava teve, né? Ele perdeu de 6-0, ou 6-0 não, 6-0 foi o Atlético de Madrid que ganhou do Sparta Praga. Ele perdeu de 5-1 do Celtic, de 4-0 do City. Então assim, cara, acredito que vai acontecer até com certa tranquilidade. Eu acho que é goleada grande aqui do Atlético de Madrid nesse jogo. Muito bem, então 50 aí pro handicap, menos 2,5 pro Atlético vencer por 3 gols ou mais, né? Isso, perfeito.